Meus irmãos, graças a Deus que nos reuniu nesse lugar para que nós possamos adorar o seu nome, que possamos ter a consciência de que estamos aqui com esse propósito, razão de estarmos aqui vivos, existirmos, a razão de nos casarmos e constituirmos nossa família, razão de termos filhos, é para a glória do Senhor. É para a glória de Deus que nós vivemos, é para a glória de Deus que nós fazemos o que fazemos, se temos um coração convertido, transformado pelo poder do Espírito Santo. E nós vamos estar mais uma vez nos debruçados em torno da palavra. Esse é o momento em que a boca do Senhor fala aos nossos corações. Uma vez lida a sua palavra, a boca do Senhor está sendo usada para falar aos nossos corações, pois a palavra do Senhor ela é toda poderosa para transformar os nossos corações, as nossas mentes. Eu quero nesse momento convidar as crianças à frente. Nós vamos orar com elas. Elas estarão subindo para os professores, para as suas classes e lições, e nós oraremos por ela e por nós, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele possa fazer com que a nossa meditação na sua palavra se torne prática, vida, torne a nossa vida uma vida litúrgica diante do Senhor, de maneira que adoremos ao Senhor não só na reunião congregacional, mas também na segunda, na terça, na quarta. E eu queria aproveitar também já para convidar o pastor Marcelo Maurício também, que vai estar nos trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Eu sei que ele está com sua família aqui, eu queria convidá-los a se levantar. Eu sei que é um momento constrangedor, mas para que a igreja possa conhecê-los. Então, o privilégio de podermos estar recebendo o pastor Marcelo Maurício, pastor da igreja lá em Boa Viagem. Conhecido todo mundo, já vem aqui em congressos de missões, em outros momentos também. Teve o privilégio do púlpito, que possamos ouvir a palavra de Deus através dele, que possamos ouvir a mensagem que ele preparou, inspirado pelo Espírito Santo, para falar aos nossos corações. E vamos orar nesse momento pela vida do pastor, pelas nossas vidas, pela vida das crianças, que o Senhor possa nos abençoar com graça. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque tu és bom e as tuas misericórdias não têm fim. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida de cada um de nós, aqui atraídos pelo teu amor, conduzidos à adoração, à glória do teu nome. E aqui, Senhor, desejosos de aprender pela tua palavra, Pai. Que o meditar do nosso coração seja agradável na tua presença. Que o Senhor possa usar, Senhor, teu servo, a trazer e conduzir a palavra que o Senhor tem para nós. Que se encontre sentido em nossas vidas, que isso vire vida em nossas vidas, para que andemos nos teus caminhos em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Ok, obrigado. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações. Amém? Amém. É sempre uma alegria poder estar aqui com os irmãos, poder compartilhar a palavra do Senhor. Essa é uma igreja que, além de ser uma igreja relevante na cidade do Recife, não é de hoje, é uma igreja que me traz muito boas recordações da minha mocidade, ainda na época de solteiro. Haja vista que eu comecei a frequentar essa igreja aqui, ora fosse por conta da Federação de Mocidade, o presbítero Alvrito está ali, ou por conta de que a banda que eu fazia parte, do qual o presbítero Gilson, amavelmente chamado de Bill, era um dos vocalistas da banda, né? O tecladista era Cleiton Montarroso, que também já foi aqui dessa igreja, então era uma miscigenação. Era a igreja de Rio Doce, igreja de Casa Caiada, Jardim Atlântico, Madalena, a Encruzilhada e Guararapes. Então tinham integrantes de todas essas igrejas e os ensaios eram aqui pela manhã e eu era o baterista da banda, né? E numa época que ainda não existia Juvep, nem Sal da Terra, tinha um grupo de adolescentes que saía dessa igreja para evangelizar o interior e o sertão do estado de Pernambuco, com uma banda chamada ESD, do qual também o reverendo da Igreja das Graças Sávio, conhecido como Fubá, também era o outro vocalista da banda aqui, e era aqui dessa igreja, né?
E a gente então ia para Garanhuns, Canhotinho, Maraial, São Bento do Una, e o pessoal dizendo, esses meninos são doidos, o que esses meninos estão fazendo aqui? Hoje, ainda tem um empresário da banda, personalidade muito importante, hoje pastor da igreja presbiteriana de Serra Talhada, Rogerinho, né? O reverendo Rogério. Ele não cantava, não tocava, mas ele agenciava a banda e fazia as nossas agendas, e a gente saía daqui, ia para Paulista, ia para Candeias, e daqui a pouco a gente estava em Maraial, tocando e cantando. ESD significa embaixadores a serviço de Deus. E todas as músicas eram compostas pelos integrantes da banda. Cleito, como tecladista, e Ebenezer eram os dois maiores compositores, mas os outros também contribuíam. Então, a igreja que me traz muita recordação e que também tem uma influência sobre a perspectiva missionária. Eu me lembro que, uma vez ouvindo aqui o reverendo Mário Alves, que era pastor aqui dessa igreja, falando sobre missões, e ele foi um grande incentivador de que na nossa adolescência, juventude, nós pudéssemos nos envolver com a obra evangelística missionária. Eu lembro com muito carinho de um senhor muito piedoso, muito gentil, que eu soube que já está com o Senhor, mas era o seu Agamenon. Geralmente eu era o primeiro a chegar, né? Eu sempre fui pontual, então era o primeiro a chegar, porque eu vinha de Pau Amarelo para ensaiar aqui, e seu Agamenon sempre me recebia com muito carinho, com muita alegria, e abria a igreja para que eu começasse já a montar os equipamentos e tal, à medida que o pessoal ia chegando. Então, a igreja pelo qual a gente tem muito carinho e tem muito boas lembranças. Queria convidá-los a abrirem a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós assim estaremos lendo a palavra do Senhor no verso de número 32, Efésios 4, 32, e ainda o primeiro versículo do capítulo 5. Assim nos diz as Sagradas Escrituras: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor, justo, reto em todos os teus caminhos, e nós nos humilhamos diante da tua grandeza, majestade e santidade. Bendizemos o teu nome por tua gloriosa presença aqui no nosso meio. Eis o teu povo, igreja redimida, por quem o Senhor morreu para salvar e ressuscitou para a justificação. A tua palavra é viva, eficaz, santa, infalível, inerrante, mais penetrantes do que uma espada de 2 gumes. Portanto, nós suplicamos o teu favor na exposição do texto sagrado. Vem sobre nós com graça, misericórdia e poder, de modo que o teu santo evangelho seja pregado, teu santo nome seja exaltado e a tua igreja seja edificada. Senhor, eu abrir e ler a tua palavra, mas só tu, ó Deus Espírito Santo, tens poder para abrir mentes e corações para compreendê-la. Por isso suplicamos o teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Família saudável na espiritualidade. Isso é um tema mais do que interessante. Mas, inicialmente, eu gostaria de definir a espiritualidade. Porque se nós não tivermos a compreensão correta do que vem a ser espiritualidade, como que nós poderemos ser uma família saudável? Nós não poderemos. O que é espiritualidade, à luz da palavra de Deus? Há aqueles que acham que espiritualidade é orar, e não é.
Orar é um exercício espiritual. Jejuar é um exercício espiritual. Orar, jejuar é excelente para o crescimento. Meditar na palavra também é um exercício espiritual. Mas nós podemos definir a espiritualidade como a manifestação da vida de Cristo em mim. Esses exercícios espirituais são saudáveis, recomendáveis, são essenciais para o nosso crescimento, mas espiritualidade em si é quando nós vivemos uma vida onde as pessoas podem olhar para nós e elas podem dizer assim: eu vejo Jesus em você. Você fala como a Bíblia diz que Jesus falava. Você age como a Bíblia diz que Jesus agia. A sua reação é parecidíssima com as reações do Senhor Jesus, segundo os evangelhos. Você pensa nas coisas que Jesus pensava, você faz o que Jesus fazia. Portanto, a princípio, tendo identificado espiritualidade como a manifestação da vida de Cristo em mim, eu pergunto-vos, quantas famílias aqui nessa noite, quantos homens, maridos, pais, mulheres, esposas, mães, filhos e filhas, podem se levantar e dizer assim: eu, a minha casa, a minha família, nós somos um exemplo de espiritualidade saudável para esta igreja, para esta comunidade, para este bairro, para esta cidade, para este país, para este mundo. Todos quantos assim percebem, por gentileza, queiram ficar de pé. Bom, bem. Se nós não somos modelo, se eu e você, a minha, a sua família, não somos modelos, e a gente tem vergonha de levantar e ficar de pé e dizer, sim, em nome de Jesus eu sou e a minha família é, duas coisas acontecem. Ou nós não temos a compreensão correta, bíblica, escriturística adequada do que vem a ser, ou, de fato, o Evangelho não fez as transformações que ele costuma fazer na vida de uma pessoa. Eu quero crer que é mais pela compreensão. Uma vez que a Bíblia diz assim, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Eu vos pergunto, que homem, que mulher, que família, cujas essas coisas são a verdade, uma realidade, não pode dizer assim, eu sou um exemplo de modelo de família de espiritualidade saudável. Agora, quando a gente pensa em perfeição, então, veja bem, a família de Davi não seria, nem ele deveria ter escrito nenhum livro da Bíblia. Pedro também não. Paulo também não. E tantos outros personagens bíblicos não deveriam ter seus nomes sequer registrados. Se a perspectiva é essa, mas veja bem, eles estão lá para ser modelos para nós. O que nos deixa bem claro, sim, eu, você, a minha, a sua, a nossa, nós somos, sim, modelo de espiritualidade saudável. Agora a gente está em obra. A gente não chegou à glorificação ainda. Então, quando chegar na glorificação, vai ser um homem perfeito, vai ser uma mulher perfeita. Até lá, nós vamos ter que nos contentar de que nós estamos em obras, mas nós estamos em obras na seguinte perspectiva. Primeiro, nós não somos quem deveríamos ser, porque nossos primeiros pais pecaram. Então, a gente não pode dizer mais que não temos pecado. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, nós não somos, porque Deus criou o homem em estado de perfeição, sem pecado. Segundo,
nós também não somos quem nós gostaríamos de ser. Uma vez que nós conhecemos a verdade do Evangelho, e nós oramos, confessamos os nossos pecados, nossas faltas, e nós buscamos a Deus, e nos esforçamos, e mesmo assim nós pecamos, porque o baluarte da fé no Novo Testamento, ele diz: miserável homem que sou, o que faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. Quem me livrará da condenação desse corpo? Graças a Deus, que em Cristo Jesus nos conduz em triunfo. Então, percebe? Não somos quem deveríamos ser, plenamente santos, sem pecados. O pecado entrou no mundo e contaminou toda a raça humana, todos os pecados. Nem sequer somos quem gostaríamos de ser. De poder ajoelharmos aqui e dizer: Senhor, hoje foi o último dia de pecado na minha vida. Agora, até o Senhor voltar, eu vou viver uma vida plena de integridade, sem pecar, por ação, reação ou por pensamento. Quem que pode fazer isso dentre nós? A gente até tem um desejo, mas não consegue. Basta uma semana e nós já descobrimos que a coisa não é bem assim. Mas há uma terceira perspectiva. Se nós não somos quem nós deveríamos ser, se nós não somos quem nós gostaríamos de ser, em nome de Jesus, nós também não somos mais quem nós costumávamos ser antes de conhecer a Cristo, porque Ele transformou a nossa vida, mudou a nossa história e nos deu o caráter de Cristo Jesus. Amém? Então a gente pode dizer que é modelo de família saudável na espiritualidade. Não de perfeição, mas sim modelo. Porque Ele começou a boa obra em nós e Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, família saudável na espiritualidade tem a ver com o que Josué diz lá em 24:15. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei quem se vai. Se aos amoreus, a quem serviram vossos pais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O propósito original de todas as famílias é refletir a glória de Deus. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Para aqueles ao seu redor, todos sem exceção, fomos chamados para isso. Recém-casados, bodas de prata, bodas de ouro, todas as famílias são chamadas a isso. Mas como podemos colocar isso em prática? As relações são um ambiente adequado para começarmos a demonstrar que Cristo veio morar em nós, que somos templos do Espírito Santo. Quando falamos de relacionamento, somos tentados a nos esquecer que a família é o ponto de partida para nós. Efésios 4, falando de exortação à santidade, ele deixa isso muito claro. Sede uns para com os outros benignos, compassivo. E nessa noite podemos dizer que nossas famílias refletem a luz da presença de Jesus, pela compassividade, pela benignidade, pela bondade. Só é possível construir uma família saudável na espiritualidade para a glória de Deus, se nós permitirmos as transformações do Evangelho na nossa própria vida. Começa na vida do pai, na vida da mãe, e aí a gente deixa um legado para a posteridade. Sabemos que a família, nesses dias ditos pós-modernos, tem enfrentado crises tremendas, sendo influenciada por uma série de conceitos prejudiciais aos relacionamentos, abalando sua estrutura. O apóstolo Paulo vai falar ao jovem pastor Timóteo e também aos irmãos de Éfeso, e em Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 3, de 1 a 5, ele ensina ao jovem pastor a respeito dos falsos crentes na vida da verdadeira igreja, e que eles se tornariam um apóstata. Paulo faz alusão à educação que Timóteo recebera em sua família. Ele diz: a mesma fé que houve na tua avó e na tua mãe, e que também é perceptível em ti. Ele está falando de família. Timóteo é ordenado por Paulo a compreender e não a esquecer a verdade que fora revelada aos apóstolos. Que verdade é essa? Quando Deus chama Abraão, Ele não chama Abraão sozinho. Ele chama Abraão e a família. Está lá em Gênesis 12,
4 a 5. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. A aliança abrâmica que Deus faz era uma aliança familiar. A importância da família pode ser vista também nas disposições das alianças, na aliança mosaica, por exemplo. Olhamos para o decálogo, os 10 mandamentos, e vemos o exemplo. 2 dos 10 mandamentos dados por Deus tratam da manutenção e coesão da família. Por exemplo, o 5º mandamento, relativo a honrar os pais e mães, destina-se a preservar a autoridade dos pais em assuntos familiares. Destes 2 mandamentos, porque o 7º também, que fala da proteção e proíbe o adultério, é a proteção da santidade no casamento. E desses 2 mandamentos fluem todas as outras estipulações da lei mosaica que visam proteger a família. Todas. Portanto, manter a família saudável em sua espiritualidade é um dever de cada homem, de cada mulher, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, cada avô, cada avó. De modo que, primeiro aspecto que eu gostaria de destacar nessa busca por uma espiritualidade saudável, e isso no seio familiar, porque se você prejudica a família, você prejudica a igreja, você prejudica o Estado, você prejudica a nação. Igrejas são feitas por famílias. O Estado, a nação são compostos por família. E nessa busca, para que a célula máter da sociedade tenha uma espiritualidade saudável, primeiro aspecto que, falando de santidade, o apóstolo Paulo deixa ressaltar aqui, no verso de número 32 do capítulo 4 de Efésios, ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos. O original, Paulo está dizendo, gneste eleos xerestoi, que tem algum significado muito interessante. Ser, aqui, gnomai, tem o sentido de trazer à existência, tornar-se. É uma imagem interessante, porque quando ele fala em trazer à existência a bondade uns para com os outros, ele está dizendo assim: continue dia após dia sendo bondosos uns para com os outros. E qual é a ideia do texto? É que eles tiveram que abandonar uma velha condição. O marido, quando ele não tinha Cristo, a esposa, quando não tinha Cristo, eles viviam uma vida dissoluta e não praticavam a amabilidade e a bondade que convém aos santos. Uma vez que se depararam com a cruz de Cristo, tiveram suas vidas transformadas. E ele fala de abandonar uma condição mental anterior. O verbo está no imperativo presente, exige que seja agora um novo estilo de vida. A voz intermediária do verbo exige que o sujeito inicie a ação e participe dos resultados ou efeitos dela. A ideia é de continuidade. Continue sendo bondoso em casa. Não tem espiritualidade saudável quando a bondade não está presente no relacionamento familiar. Mas de que bondade o texto fala? Ele fala que não é perfeição, mas é um processo que vai para a vida toda, até a glorificação, em direção a um comportamento cada vez melhor e cada vez maior, parecido com Cristo. É necessário agir de maneira gentil em casa. Como é que a gente fala em casa? Alguns homens têm suas orações interrompidas diante de Deus, pelo simples fato, eles gritam com a esposa e gritam com os filhos, falam de maneira rude, de maneira grosseira. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele recomenda e exorta e diz: marido, tratai as vossas mulheres como parte mais frágil. E aí ele arremata e diz: para que não se interrompa
as vossas orações. Como é que a gente faz uma tradução do grego para uma linguagem coloquial, portuguesa, com sotaque nordestino? Deus não ouve oração de homem grosso. Marido estúpido, marido grosso, pode orar a madrugada inteira. E Deus disse assim, que ele não vai ouvir. Essa é a ideia, para que não se interrompa as vossas orações, ou seja, para que elas deixem de serem atendidas. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado do jeito que fala com a esposa, fala com as filhas, com os filhos em casa, porque grossura familiar, paternal, não tem nada a ver com espiritualidade saudável e ainda interrompe as orações do chefe da casa. Um comportamento cada vez melhor, semelhante ao de Cristo, ser gentil aqui no texto, fornece o necessário para o agir com bondade. E esse ser benigno aqui, ele traz 3 características em seu significado, que precisa ser adaptado à realidade dessa espiritualidade saudável. Há um propósito. Primeiro, o texto vai dizer que descreve aquilo que é útil. Então, hoje, seria bom, antes de dormir, o marido perguntar para a esposa perguntar para o marido, os pais perguntarem para os filhos e os filhos perguntarem para os pais. Qual é a minha utilidade nessa casa? Eu sou útil? Porque essa bondade que está sendo descrita aqui tem a ver com utilidade. Qual é a utilidade que nós temos na família hoje? Outro dia, um conto de homens lá em Boa Viagem, o cara falou, esse negócio de marido ajudar em casa, botar a xícara na pia, lavar prato, e falei, isso não está na Bíblia, não. Quero ver, me mostra aqui em Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, onde é que está. E eu só sentado, escutando ele falando assim, né? Mas daqui a pouco alguém disse assim, pergunta o pastor Marcelo, bateu na porta errada. Véio. Vou passar por cima, feito uma Scania. Aí ele veio, onde é que está escrito na Bíblia? Ele disse, primeiro, a culpa não é minha, se você não medita na palavra de Deus, está certo? Agora abre a sua Bíblia aí em 2 Crônicas. Me direi Jerusalém, com um cordel, igual um homem, limpa o prato que comeu e depois o emboca. Agora vai se converter. A mulher dele disse que ele está lavando os pratos agora. Bateu na porta errada. O cara não lê a Bíblia, rapaz. Aí vem dizer que não está na Bíblia. Utilidade. Mas não apenas ser útil, ser adequado. Ser adequada. Fala que é uma bondade que é útil. Qual é a minha utilidade na família? Fala de uma bondade que é adequada. Qual é a minha adequação a essa família? E fala também de ser excelente. Percebe? Todo crente devia conhecer os originais, porque em português está dizendo assim, todo respeito a João Ferreira de Almeida, diz assim, sede uns para com os outros benignos. E João original que diz que essa benignidade tem a ver com ser útil, com adequação e com ser excelente. Significa bondade com uma nuance de utilidade. O pai é útil, a mãe é útil, a filha é útil, o filho também é útil. Todo mundo tem uma utilidade nesta casa, nessa família. Por isso que a espiritualidade é saudável, porque todos estão cooperando para um progresso de uma família que reflita cada vez mais a glória de Deus. Aí o vizinho vai dizer assim, rapaz, eu quero ter um casamento igual ao seu. Fico olhando aqui em vocês assim, ó, que filhos lindos, maravilhosos assim, educados. Assim, eu quero criar filho, igual vocês. Qual é o segredo? Aí a gente fala assim, o segredo é Jesus e sua abundante graça sobre a nossa vida. Porque eu sou tão ruim e tão miserável quanto você, mas Jesus é maravilhoso e Ele tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. Significa bondade com nuance de utilidade. Como em Lucas 5,39, onde o vinho velho é melhor, superior para o uso do que o novo.
Bondade é uma qualidade demonstrada na maneira como uma pessoa fala e age em família. Bondade não tem a ver com bater na mesa e dizer aqui, quem manda nessa casa sou eu que trabalho, eu sou o macho alfa, e cala a boca e me dá o controle. Isso não tem nada a ver com espiritualidade saudável. Tem a ver com machismo, com tirania, porque para ser macho alfa, para ser o cabeça, o sacerdote lá, não precisa gritar, nem bater na mesa. O Senhor Jesus, em sua mansidão, nos dá um exemplo claro de masculinidade bíblica. Você não vê ele agindo de uma maneira que desagrada a Deus. É mais evolutiva do que emocional. A disposição mental que pensa tanto nos assuntos do próximo quanto nos seus. A bondade é aprender um segredo de olhar para fora o tempo todo e não apenas para dentro, e nos diz para perdoar os outros, como Deus em Cristo nos perdoou. Falava com uma mulher e ela dizia assim: o telefone do meu marido é de última geração, o notebook do meu esposo é de última geração, mas eu compro coisas para mim e para o meu filho no second hands, e ele ainda reclama. Mas eu conheço homens que ele compra para os filhos, compra para a esposa. Eu conheço mulheres que ela compra para o marido, compra para os filhos, se sobrar. Aí se lembram deles e compram. E estão entendendo essa bondade, essa utilidade nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que tem muito a ver com espiritualidade saudável. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Na celebração do aniversário na sua casa, qual é o mais celebrado? É o seu? Quem ganha os melhores e maiores presentes é você? E você tem a mesma preocupação de fazer isso com os integrantes dessa família, porque isso tem a ver com bondade útil, excelente e adequada, que caminha para uma espiritualidade saudável. É considerar os outros superiores a si mesmo. Bom, no grego, nós temos dois verbos. O primeiro é ágatos, e o segundo é o que aparece aqui no texto, xerestos. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que a bondade de um homem que é ágatos pode muito bem resultar em repreensão, disciplina e punição. O Senhor Jesus é ágatos. Quando ele chega no templo, pega o azorrague e ele expulsa os cambistas dali. E às vezes a gente diz isso: eu vou pegar um azorrague daquele, igual Jesus, e o negócio vai pegar aqui. Só que Jesus não faz isso por causa dele. Ele tem uma ira santa, por causa da santidade de Deus, percebe? Ele diz assim: meu pai disse que a minha casa será chamada casa de oração para todos sempre, e vocês estão profanando ela. Meu pai disse que tinha um lugar para os gentios, é verdade, é o pátio externo, mas tem um lugar para os gentios, e vocês são tão miseráveis que vocês estão botando feira aqui, para que nem aqui no pátio externo os gentios possam estar para glorificar o meu nome, porque no lugar dessa feira, desses animais, quem deveriam estar eram os gentios, mas eles não entram porque vocês não deixam, e resolveram fazer uma feira aqui para ocupar todo o pátio e não dar espaço para o único lugar que eles podiam ficar. Aí ele pega o azorrague numa ira santa, que não tem a ver propriamente com ele, mas santidade para com Deus. Essa é a ira justificável. É quando eu e você ficamos irados, não porque falaram mal de mim, fizeram um xoxo, o cara fez, mas por causa da glória de Deus, por causa do evangelho de Deus, por causa da palavra de Deus. Portanto, Jesus ele é ágatos quando ele pega o azorrague, mas ele é xereston quando ele encontra com a mulher fragada em adultério. E ele diz assim: onde estão os teus acusadores? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E essa gentileza e essa bondade do Senhor precisa ser imitada na família. Uma gentileza amorosa para com a pecadora que ungiu seus pés e para com a mulher fragada em adultério. Ao experimentar a bondade do Senhor, os membros de uma família devem ser como ele é, demonstrando bondade uns para com os outros. Salmos 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. A tradução da Septuaginta traduz o hebraico xereston. Qual feliz é o homem que nele se refugia.
A bondade é aquela maneira gentil, aquela maneira graciosa e fácil de ser tratada, que permite que os outros se sintam à vontade na nossa presença. Você fica à vontade na presença do seu marido, você se sente à vontade na presença do seu esposo. Filhos se sentem à vontade na presença dos seus pais. Pais se sentem à vontade na presença dos seus filhos. Conheço a história de um menino com síndrome de Samuel. Pediu para morar na igreja. Disse, pastor, eu quero morar na igreja. Deixa eu morar na igreja, por favor. E ele soluçava. E o pastor disse, meu filho, Samuel morou na igreja, mas por que você está com essa síndrome? Ele disse, porque a minha vida na igreja é maravilhosa. Porque na igreja, papai e mamãe passa e fala assim, minha prole, filhos são bênçãos, feliz o que enche a sua aljava, a minha herança do Senhor. Aí passa a mão na cabeça e beija, mas lá em casa é peste, desgraça, boca furada e tal. Na igreja ele fala assim, quem acha uma esposa, acha um tesouro. Amada da minha vida, esta minha auxiliadora indônia. Lá em casa, dona encrenca, rádio, patroa, cala a boca. Eu quero morar na igreja, porque a minha vida familiar na igreja é uma bênção. O problema é quando eu chego em casa. E essa é a diferença. Muitos, chamados pelo nome do Senhor, não têm um lar, têm uma casa. Protege da chuva. Protege do sol, das intempéries, protege da periculosidade, da marginalidade, dos bandidos. Uma casa faz isso, mas só faz isso, e mais nada. Mas quando você tem um lar, protege da chuva, protege do sol, protege da bandidagem, mas tem encorajamento, tem perdão, tem amor, tem cumplicidade, tem a presença gloriosa de Jesus norteando os relacionamentos que nós queremos. O sonho da casa própria, minha casa, minha vida, ou nós queremos ter uma casa edificada sobre a rocha? Aí não é só uma casa, é um lar onde a presença de Deus habita. Romanos 12, verso 9, o amor seja sem hipocrisia, abomine o mal e apegue-se ao bem. O amor ágape, o amor bíblico, o amor que conduz a família a uma espiritualidade saudável, é o amor de escolha, é o amor de serviço, é o amor com humildade, é o tipo mais elevado de amor, é o tipo mais nobre de devoção. O amor da vontade, ele é intencional, uma escolha consciente. O amor na família deve ser algo real, expresso em ações, não meramente em palavras, como está escrito em 1 João 3,16, filhinhos, amai-vos de fato e de verdade, e não somente de palavra. E aqui nós temos um dualismo na nossa cultura, porque há daqueles que dizem assim, que esse negócio de dizer, eu te amo, isso é coisa global, hollywoodiana, que não tem nada a ver. Que o negócio é demonstrar. Então o cara passa a vida toda, entra nas bolas de prata, nas bolas de ouro. Ele nunca disse que amava a esposa nunca disse que amava o marido, nunca disse que amava os filhos. O negócio eu dou educação, tem plano de saúde, tem dinheiro para o lazer, precisamos de férias. Negócio de dizer eu te amo, isso é um equívoco, isso é um erro. E já tem aqueles que também só querem só love, não demonstra nada. Quando o ideal é que tem hora que o melhor é você dizer, eu te amo. E tem horas que você tem que demonstrar que ama, mas a junção dos dois contribui para uma família saudável. Assim, quando eu não sabia, a minha esposa estava grávida, eu pensava assim, vai vir menino, mais um jogador na família e tal. Aí veio duas meninas, duas moças lindas, assim. Aí hoje com todo respeito a quem tem meninos, eu não troco, porque menina é muito apegada com o pai. E elas crescem, mas tem coisa que não muda. Então, eu estou preparando um sermão, um estudo, estou fazendo uma tradução assim, e o computador está no colo, assim, elas acordam, saem do quarto, no corredor. Eu já sei que eu tenho que afastar, porque do jeito que vem, pula, como faziam quando eram pequenininha. Mas uma já terminou a faculdade, a russa que está aqui, e já está no mercado de trabalho, exercendo, a outra
em breve vai terminar a Universidade Católica. Eu falo assim, rapaz, vocês não têm o mesmo tamanho, nem o mesmo peso. Quando vocês eram crianças que vinham, que pulavam, vocês vão quebrar esse notebook, vai quebrar esse celular, vão me derrubar assim. Mas elas não ligam, elas continuam vindo e se jogam. E eu digo, isso é maravilhoso. Porque elas acordam e elas vêm, a primeira coisa que elas fazem é assim, é o colo do pai, beija e abraça, aí elas não vão dormir sem vir no colo do pai e beijar e abraçar. E eu não trabalho para Visa, não, mas isso não tem preço. E eu tenho que aproveitar enquanto elas estão em casa, porque vai chegar o dia que elas vão sair, o ninho vai ficar vazio, então eu paro tudo o que eu tiver a fazer. Você pode beijar. Na maior dificuldade para perder, eu faço academia todo dia, 1h30, de segunda a sábado, e não baixa a barriga. O pessoal não entende por quê. Eu quero dizer assim, papai é tão fofinho. A posição que a gente fica é confortável. Para que eu vou perder essa barriga? Né? O cardiologista fica, cuidado, gordura visceral, abdominal, isso é perigoso. Eu disse, você não sabe, você não tem as filhas que eu tenho, meu filho. Sabe de nada, inocente. Né? Portanto, o amor precisa ser demonstrado em atos práticos. Segundo lugar, o relógio está um pouco longe de mim aqui, me ajuda aqui, reverendo, que quando o relógio é mais próximo assim, a gente consegue enxergar aqui. Não é da minha geração não, mas já está dando vontade de cantar. Por que não paras relógio? Quem escutou Altemar Dutra sabe, né? Segundo aspecto, ele vai dizer aqui ainda no texto, não apenas ser benigno, mas ele fala sobre ser compassivo. Eus prastinóia. O que isso quer dizer? Morrison, insigne comentarista bíblico, nos dá um sábio lembrete de que o grande segredo do coração terno está na comunhão com Jesus. É uma maravilha contínua saber sobre a personalidade e o caráter do Senhor Jesus, porque ele era tão forte, tão firme em suas palavras, em suas ações, e ao mesmo tempo ele era tão terno, tão cheio de misericórdia. Nenhuma autoridade podia fazê-lo temer, nenhum poder jamais poderia intimidá-lo. Entretanto, com toda firmeza e poder, ele diz que não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a torcida que fumega. Percebe? Com você ser macho, você ser firme, você ser um homem bíblico, não significa que você não possa ser terno, carinhoso com a família. E isso vale para a esposa também. Eu sou meio Sociedade dos Poetas Mortos, eu tenho que ter um movimento aí que eu acho muito interessante de pegar os meninos, levar para caçar, matar a galinha, e tem a ver com a masculinidade bíblica, geralmente são os acampamentos assim. Eu acho legal, só acho que se eu tivesse menino não ia, não é para mim, porque eu sou um cara cosmopolita. Eu tenho parentes em Caruaru que vivem implorando para mim lá, desculpa, eu não gosto do interior. Para mim, Olinda e Paulista já é um interior. Eu gosto de São Paulo, Nova York, Tóquio, Moscou. Quando eu casei, eu queria morar na Conde da Boa Vista. A minha esposa orou, jejuou muito. Eu disse, não, quero escutar o carro passando embaixo da janela, assim, aquela coisa. Eu não gosto de engarrafamento. Eu sou um cara 1000% cosmopolita. As metrópoles, as megalópolis me fascinam. E quando eu vou pregar no sertão, eu vou porque Jesus manda. Mas Deus sabe que quando dá 4 horas da tarde, que começa a escutar barulho de grilo, e de manhã galo cantando, eu falo, isso não é para mim. Eu não consigo imaginar aquelas casas separadas uma da outra na BR, eu vou andando, o sangue de Cristo tem poder, eu não daria 6 meses morando num lugar desse aí. Aí quando eu vou voltando do acampamento da igreja e tal, pela 232 aqui, vai chegando ali no Curado, aí eu vou ver os prédios assim, eu disse, louvado seja Deus, voltei para a civilização. Espero que não tenha ninguém de Garanhuns aqui, a gente acampa em Garanhuns. Aí o pessoal fica, meia hora lá na cidade, eu já tenho vontade de voltar, eu já vi a cidade toda. João Pessoa na Paraíba, então nem me fala. Né? Então, cidade grande, me fascina. E eu falo assim, se eu tivesse menino assim, eu ia ensinar artes marciais, jogar futebol, não ia muito essa coisa de pescar, pegar o peixe, tratar, cortar a cabeça da galinha, eu ia ensinar a ser homem de outra maneira, um homem cosmopolita. Parece que o cara tem que ser country, tem que ser cowboy e tem que ser da roça para
Para ser macho, respeito, mas não é muito a minha vibe, não. Acho que tem outras maneiras de você ensinar uma menina a ser homem também. E tá assim, não, vamos todo mundo jogar dominó, jogar baralho aqui. Isso não tem intimidade com essas coisas. Meu negócio é bola no pé. Bota a bola no pé, eu vou passar o dia todo, manhã e tarde, jogando. Agora, para jogar baralho e dominó, Deus abençoe quem gosta, mas não é a minha praia, não. Então, ele é eterno, era misericordioso, bondoso. E essa palavra, spráshnon, tem a ver com eu, bem e intestino. Porque para os gregos, nas palavras de Hipócrates, 430 a.C., o termo médico, os órgãos internos eram considerados pelos gregos sede das afeições e emoções como raiva, amor, ira. Eu sinto como um soco na boca do estômago. É uma expressão pós-moderna que tem um paralelo com essa expressão antiga. A palavra, portanto, significa compassivamente fácil, rapidamente movido por amor, por compaixão ou tristeza. Descreve alguém que tem sentimentos ternos por outra pessoa. Pode frequentemente ser expresso como mostre como seu coração se sente em relação aos outros. Olha, o individualismo é um negócio impressionante. O egoísmo, o narcisismo toma conta das famílias e não deixa espaço para uma espiritualidade saudável. Mesmo que Jesus tenha dito que mais bem-aventurado é dar do que receber. Sabe como a gente começa a encarar com seriedade uma espiritualidade saudável? Quando a gente pega essa expressão, dar de si, ao invés de pensar em si, e coloca em todos os cômodos da casa. Primeiro o outro, depois eu. Primeiro a esposa diz, não, primeiro o esposo. Aí os pais dizem, primeiro os filhos dizem, de jeito nenhum, primeiro meus pais. Aí quando cada um começa a colocar o outro como primeiro e como principal, junta todo mundo e diz, sabe o quê? Primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Aí a espiritualidade é saudável. O que acontece é que às vezes a gente tem pais espirituais e filhos carnais. Filhos espirituais e pais carnais. E a família não é bem família. É como se uma mão desenvolvesse e a outra ficasse raquítica. Esse não é o plano de Deus para nós. Portanto, os spráshnon, que tem a ver com eu ser compassivo, se refere àquele cuidado profundo, interno, comparável a expressões modernas de sentimento profundo como coração partido ou é de partir o coração. Será que a gente diz isso em casa? Espiritualidade saudável tem a ver com não conduzir, irritar e levar os nossos filhos à ira. Mas isso acontece com tanta facilidade. Por que será que uma mulher que carregou no ventre 9 meses, depois amamentou, trocou fralda, deu banho, levou para a emergência pediátrica, ficou segurando a cólica de madrugada, dando beijinho, assim, coisa linda da mamãe, de repente, aí faz aquele jantar, aquele almoço, aí vem as visitas, aí toalha de renda branca, aí derruba suco de uva ou café na toalha. Se é o filho da visita, ela faz assim, não tem problema não, querida. Vanish, limpa. Se é o filho ou a filha, boca furada, me dá esse telefone celular, está de castigo, assim. Fica olhando assim, para eu sair da barriga dela. O outro, eu nem sei de onde é que saiu, derrubando. Fala, não tem problema não. Vanish, limpa. Agora, quando sou eu, é boca furada e toma um safanão. Por que essas coisas acontecem? Por que a gente arruma a casa? Melhor taça, cortina, melhor toalha, tudo para receber as visitas. E a gente não faz isso para a família que mora em casa. Alguns maridos, eles são espiritualmente revoltados, que eles trabalham, macho alfa, provedor, mantenedor, para não deixar faltar nada. Mas ele toma suco e café no copo de requeijão que acabou. Porque as taças só vêm para a mesa quando vem gente de fora em casa. A gente vive para impressionar os outros de fora, quando, na verdade, a gente, às vezes, não impressiona os de dentro.
E aí nós temos homens e mulheres que são aplaudidos na igreja, no trabalho, nas empresas, nas universidades, na escola, e todo mundo diz assim, mas dentro de casa o povo está fazendo assim. Bola murcha, está com nada no balaio, porque está querendo impressionar as pessoas erradas. Eu fico pensando, meu Deus do céu, por que será que um homem trabalha que só, aí permite a querida esposa, amada mãe dos seus filhos, ir no shopping, comprar um batom da Dior, e ela bota lá aquela coisa, fica, e ele olha assim, graças a Deus, graças te dou, Senhor, que esposa maravilhosa e linda que o Senhor me deu, aí tudo arrumado para ir para o casamento e tal. Aí ele diz assim, tu não aguenta, minha esposa? Eu tenho direito, né? Aí ele vai dar um beijo, ela fala, não, para não borrar a maquiagem. Sangue de Cristo tem poder, irmão. Sangue de Cristo tem poder, um negócio desse. Aí o homem fala assim, pastor, nunca mais eu compro batom da Dior para ela. Não é para mim, é para as amigas. Para as amigas ver que está bonita e tal. Não deixa nem um selinho da Hebe, assim, aquele selinho deixa que é para... Entende? A gente ri, acha engraçado e tal, mas vai essas coisas dia a dia, semana após semana, mês após mês. Fui lá, comprei Cristal da Boêmia, é os mais famosos que tem, mas eu tomo num copo de geleia de mocotó em base e de requeijão. Aí esse homem vai dar graças a Deus por quê? Graças te dou, porque na cristaleira lá não está, lá cheio de taça lá, mas eu estou aqui no copo de requeijão tomando assim, então, acaba até dar, mas é mais difícil. Às vezes o trabalho, às vezes o academicismo, às vezes o ministério, quando a gente fala de ativismo, não é só trabalho e estudo, é ministério também. Irmãs que dizem assim, se eu quiser falar com meu marido, tem que marcar um gabinete pastoral da igreja. Que a igreja tem pastor, mas aqui em casa está faltando marido, está faltando pai. Se eu quiser falar com a minha esposa, eu tenho que ir para a plenária sinodal da SAF, porque está lá na SAF, tem, mas aqui está faltando esposa, está faltando mãe. E aí a gente lembra que nenhum sucesso profissional, acadêmico ou ministerial compensa o fracasso no lar. Quando você lê Deuteronômio 6, 4, Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevô Matutov, Leodato Vael, que João Ferreira de Almeida traduziu, ouve, pois, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás no teu filho e os ensinarás andando pelo caminho sentado, ao deitar, ao levantar. Também colocarás como um sinal na tua fronte e vais escrever no umbral da tua casa. E isso não acontece, sabe por quê? Porque pai e mãe não têm tempo. Deixa os filhos com as babás eletrônicas, com as babás presencial, e não tem como você ensinar o legado de uma espiritualidade saudável se você não passa tempo. Vê só, o texto está dizendo assim, andando pelo caminho, sentado, ao deitar. Isto demanda tempo. E os pais dizem assim, eu te dou o celular, eu te dou o tablet, eu te levo para a Disney, para tu me aperrear. Não quero ser chamado na escola, nem na igreja, não tem tempo. E se você não tem tempo, pai, se você não tem tempo, mãe, não vai ter espiritualidade saudável na sua família. Porque tem que andar, tem que sentar, isso demanda tempo. E a gente, não, porque eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, para manter as coisas, e esquece qual é o principal legado que a gente vai deixar para a nossa prole. E aí o ativismo, o workaholic, que se fala tanto, impede com que esse pai e essa mãe deixem de ter tempo com a sua descendência, e aí não tem como imprimir essas coisas que hoje te ordeno, tu as inculcarás. Ninguém aprende com uma vez, duas vezes, nem três vezes, tem que insistir, tem que persistir, e tem que perseverar, dia após dia ali, ensinando, menino não faz isso, menina não faz aquilo, e ora, e jejua, e clama, e tem tempo, se não tem tempo, dançou, não vai rolar. A única maneira de cumprir essa exortação é render-se diariamente, apegar-se ao poder capacitador do Espírito Santo.
deve ser cheio de profunda e suave afeição na família, em oposição à ira, à fúria que somos convocados a abandonar. Uma rica e cordial simpatia deve sempre caracterizar todas as suas relações familiares. Como é que é a conversa dentro de casa? Como é que é a comunicação dentro de casa? O velho guerreiro já dizia que quem não se comunica se trumbica. E trumbica significa complicação, problema. Eu fico olhando para aquela mulher lá, ó, a sunamita, que a gente não sabe o nome dela, o marido dela, sangue de Cristo tem poder, o homem entra mudo e sai calado na história. Ela diz, ó, aquele homem ali é um homem de Deus, vamos fazer uma casa de pedreiro, ele dá o dinheiro, dá, o pastor vai lá. Aí depois o menino fica doente, de vez de levar para a emergência, ele manda o funcionário levar o menino para casa. Aí o menino chega no colo da mãe, uma enxaqueca terrível, morre. Vê? Aí não fala nada. Deixa o menino na cama, nem diz para o pai que o filho morreu. Vai para onde? Hoje não tem SAF, hoje não tem as Débora olhando para as coisas, não importa. E ela diz assim, não para ninguém. Quando chega lá no profeta, ela diz, eu pedi, filho, que é pior do que não ter é ter e perder. Eu pedi alguma coisa, senhor. Eliseu vai lá para ressuscitar o menino. Mas o que me chama a atenção é que esse homem entra mudo e sai calado na história familiar. Parece que o gato comeu a língua dele, não fala nada. E aí a mulher vai tomando espaço, vai tomando espaço. Isso são coisas que impedem a espiritualidade saudável no lar. Que as mulheres falam. É por isso que Deus deu 2 ouvidos para a gente. As mulheres falam. É verdade que tem algumas exceções, tem umas que não falam tanto assim e tal. Mas, no geral, fala, e fala muito. Fala 28 mil palavras por dia, cientificamente comprovado. O homem, 14, 16, uma mulher, 28 mil. Mas meu irmão jura que a minha cunhada fala isso só na hora do almoço. Fala assim, Deus lhe deu 2 ouvidos, aprenda a ouvir. Ouvir é essencial, ouvir é sine qua non, porque existe curso de oratória para ensinar a falar, mas não existe curso para ensinar a ouvir, e se a gente não souber ouvir, as coisas vão ficar feias na família. É preciso saber ouvir. E é preciso saber, preste atenção os homens aqui comigo agora, é preciso aprender a ouvir com os olhos. Porque eu não sei quem foi que disse para a mulher que nós escutamos com os olhos, mas elas acreditam piamente. Você não está me ouvindo! Como não? Você quer ir para casa da sua... Você não está olhando para mim? E eu preciso olhar para ouvir. Não é o aparelho auditivo, os tímpanos, não funciona, não está olhando para mim, então não está ouvindo. Então, veja bem, aprenda a ouvir, e a ouvir com os olhos, desliga o celular, desliga o telefone, o iPad, o tablet, o notebook, desliga tudo e foca nela e fala assim, fala, amor da minha vida, o que é que você quer dizer? Quando você estiver olhando para sua esposa, para suas filhas, aí ele vai dizer assim, esse homem me ama. Meu pai é o melhor pai do mundo, ele presta atenção quando eu falo. Aí a gente caminha para uma espiritualidade saudável. Agora não vai nessa não, disse assim, fala que eu estou ouvindo assim, que não vai rolar, sabe? No curso da história da nossa família, coisas tortuosas surgirão, pois todos somos imperfeitos. Às vezes o pai erra, às vezes a mãe erra, às vezes o filho erra, e o fato é que se erra. Olha para a família de Samuel. 1 Samuel é um negócio improvável. É uma loucura. Eu fico olhando para aquilo ali, e Penina irrita Ana, e Eucana é insensível. Está chorando por quê, mulher? Eu te dou sapato, bolsa, cartão de crédito, eu não te sou melhor do que 10 filhos. E ela chora de amargura e vai para a igreja. Quando ela chega lá, o grande reverendo Eli fica olhando assim, os lábios se mexem, não sai som. Ele fala 10 horas da manhã, não tem vergonha, cheio de cachaça uma hora dessa, aparta de ti essa bebida forte e tal. É bronca. É bronca. Tu mora numa casa que tem uma mulher azucrinando no teu ouvido, o hebraico diz ali, a sua rival a importunava. Em português, coloquial é tirava ela do sério. O marido, presta atenção, porque não come. Beleza? Porque está de semblante triste. Prestou atenção, mas é insensível. Ele não entende que toda mulher quer exercer a maternidade. Ele fala assim, porque tu não tem filho, eu sou melhor do que 10 filhos. É o cara. Eucana é o cara.
Aí ela disse, não, aqui o negócio está feio, eu vou para a igreja, vou orar, vou para a reunião de oração. Aí o pastor dá na jugular dela. Se eu fosse Ana, eu dizia assim, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, Eli? Teus 2 filhos, aquelas 2 almas cebosas, tu não fala nada. Agora tu vem me acusar injustamente que eu estou bêbada aqui e tal, me dá minha carta de transferência que eu nunca mais boto os pés nessa igreja. Mas ela ensina de uma maneira extraordinária. Primeiro, ela não revida Penina. É Penina que irrita ela, ela não irrita Penina. Segundo, ela não se separa de Eucana, porque ele é um marido insensível. E terceiro, ela não pede carta de transferência, porque Eli a julgou precipitada, e o teto de Eli era de vidro, porque os 2 filhos deles vão ser repreendidos. E Deus diz assim, teus filhos causam vergonha em Israel. Sabe? É dessa família, miserável família, desgraçada família, que sai o melhor profeta, juiz e sacerdote de Israel. É improvável que tudo de bom que era Samuel saísse de uma família dessa. O cara tinha 2 esposas, já começa por aí. Agora a família do sacerdote Eli não sai. Hofni e Finéias. Os caras só queriam saber. A turma é mesmo boa, é mesmo da fusada, não queria nada com nada. Não queria nada. Vocês sabem o que é fusaca, não sabem, em língua portuguesa? Pronto, para bom entendedor, pouca palavra basta, né? Não ganha de ninguém futebol clube da cidade de Recife. Portanto, um grande objetivo do nosso cuidado deve ser nos desembaraçarmos, nos mantermos livres da transgressão, de tudo que dela advém. A união começa pela união com Jesus Cristo. Pai e mãe unidos com Cristo, filhos unidos com Cristo, espiritualidade saudável, porque espiritualidade é a manifestação da vida de Cristo em mim. 7h37, eu vou encurtar aqui o 3º ponto. Estamos no horário, viu, Jéssica? Olha no texto, ele vai dizer assim, 3º e último lugar, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou, e ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Tem que ter perdão na família, porque às vezes o feijão vai ter muito sal, às vezes não vai ter sal nenhum. Eu não me esqueço de uma lição que eu aprendi com um pai espiritual, um dia na casa dele, ainda solteiro, e a torrada passou do ponto e estava aquele negócio assim, pelo sangue de Abraão, sabe? Você só comia porque está escrito na Bíblia, se alguma coisa mortífera comeres ou beberes não fará mal. E aí ele comeu, e o filho dele na mesa, e ele orou e disse, graças te dou, Senhor, por esse jantar, por essa comida, pelas mãos que prepararam. E aí depois eu ouvi o filho dele perguntando, pai, tu estava falando sério quando tu estava orando? Porque estava horrível, amargando, queimada e tal. Ele disse assim, ninguém morre porque comeu uma torrada queimada. Sua mãe teve um dia exaustivo. Você pensa que é fácil? Eu tenho horário para pegar e para sair da empresa. Em uma casa, uma mulher não tem horário nem para pegar, nem para largar. Ela trabalha de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, se for preciso. Nem eu, nem você vamos morrer, porque a gente comeu uma torrada queimada. Graças te dão, Senhor, pela torrada queimada. Eu aprendi. Às vezes vai faltar sal ou açúcar, às vezes vai ter demais. A tendência natural é que se ficou salgado a gente reclama, mas se ficou padrão Masterchef, a gente nem sempre diz que delícia, que maravilhoso que ficou, porque que é sempre mais a crítica do que o elogio, e aí tem que perdoar. Tem que perdoar porque às vezes vai falar com amabilidade, mas às vezes o dia vai ser difícil. A mulher ligou para mim, chorando, e falou que foi meu casamento acabou. Meu marido não me ama mais. Ele tem outra mulher. Eu disse, é impossível isso. Eu conheço teu marido, ele é arriado os 4 pneus, step por você. Ah, não, o senhor não sabe. Ele chegou de viagem, eu preparei o jantar, tudinho.
Fui lá no Fruto de La Passion, comprei lingerie nova, aquela coisa toda. E ele entrou no mundo e saiu calado, nada animava aquele homem. Oh, meu Deus, meu casamento acabou, ele tem outra. Tá bom, vou ligar para ele. Então a mulher me ligou, chorando, dizendo que tu não gosta mais dela, não sei o que e tal. O pastor está na igreja, vamos almoçar no shopping? Eu disse, beleza, vamos lá. Fui almoçar com ele lá. Expliquei toda a história, todo o roteiro para ela lá, para ele e tal. Ele disse, pastor, tu não sabe, a coisa está feia lá na empresa. E eu cheguei de São Luís, depois de uma semana terrível, cansado, ia ficar em casa. Mas aí o pessoal me ligou e disse, teu ingresso está aqui. Dia de chuva, lá vai eu, para a ilha, para ver aquele timinho sem vergonha perder. Eu já entendi tudo, varão. Fica tranquilo, telefone. Olha, realmente, acabei de descobrir a amante do seu... Ai, meu Deus do céu, tá vendo assim? Chama-se Esporte Clube do Recife, tá certo? Toda aquela tristeza, toda aquela agonia, foi porque ele chegou cansado, estressado. Mas a turma chamou para ir para o jogo, o irmão, ele foi, chegou lá, o time do coração dele perdeu. Pronto. Quem não gosta de futebol não entende isso, mas quem gosta de futebol, o time da gente perder é um negócio terrível. Era um negócio para começar a Terceira Guerra Mundial. Então, uma mulher reformada, uma mulher sábia, ela não atravessa na frente da TV quando o marido dela, que ama futebol, está assistindo o final do campeonato. Ela não faz uma coisa dessa. Isso é uma heresia. Nem vai falar sobre conta para pagar, nem fazer nada, mas espera o jogo terminar. Aí ela pergunta, meu filho, seu time ganhou, é um excelente momento para falar. Se ele disser, perdeu, vai orar e jejuar, e fala outro dia, outro horário. A mulher sábia faz isso. Mas a tola fala assim, 22 marmanjos correndo atrás de uma bola, um professor não ganha isso, um médico não ganha isso, um bombeiro que sabe... Rapaz, tu não sabes a loucura que estás fazendo. Não fala essa coisa não. Se seu marido gosta de futebol, não fala essas coisas não, que o negócio vai azedar, entendeu? Mas aí você vai com calma. E, às vezes, a gente vai ter que perdoar. O espectro destrutivo de um espírito implacável, o espectro da falta de perdão, inclui todos os tipos de insultos, de injúrias que recebemos, resultando em reações que variam do ressentimento ao rancor, da amargura à raiva manifesta. Todos esses sentimentos autodestrutivos, como, por exemplo, a amargura, é um ácido que danifica mais o recipiente que o contém do que aquele sobre quem é derramado. E ele está dizendo assim, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Precisamos ser tratados na cruz, onde nosso perdão foi pago. João 17:30, tetelestai, está consumado. Conclui-se que a poderosa cruz é a fonte de todo perdão sobrenatural. Famílias que sabem perdoar se dão super bem. Porque conflito tem na minha, na sua, na nossa, e vai ter até Jesus voltar. Não tem como. Debaixo do sol, depois da queda, família tem conflito. Olha o capítulo 26 de Gênesis. Isaac gostava de Esaú, porque Esaú era sarado, caçador, homem valente, caba da peste e tal. Aí a Bíblia diz que Rebeca gostava de Jacó. Jacó não ia para a balada, Jacó falava manso, era caseiro, sabe aquele menino tímido, estudioso e tal? Era Jacó e Esaú. Vê bem, está errado. Mas a Bíblia não diz que eles se separaram porque Isaac gostava de Esaú e Rebeca gostava de Jacó. Eles continuaram casados. Isso é um conflito. Eles aprenderam a resolver o conflito. Aprenderam a conviver com esse conflito, administraram, porque família saudável espiritualmente não é aquela que não tem conflito, mas é aquela que, pela graça de Deus, aprendeu a resolver os conflitos e continua sendo família para a glória de Deus. Mas chega no capítulo 27, aí tem um confronto. Jacó enganou Esaú. E Esaú disse assim, o velho já está perto de bater as botas, vou só esperar ele morrer e vou matar esse miserável. Aí disseram para Rebeca, aí ela disse assim, olha, eis que teu irmão Esaú se consola a teu respeito, dizendo que vai te matar. Aí já não é mais conflito, porque conflito é no campo das ideias, mas o confronto diz que você é meu inimigo, e que o mundo, a igreja, a família, o trabalho ficou pequeno para nós dois existirmos no mesmo espaço.
Aí Esaú diz, eu vou matar Jacó, porque o que há entre eles é um confronto familiar e não um conflito como havia entre Isaac e Rebeca. E aí Jacó tem que fugir para a casa do tio Labão, porque se ele fica, Esaú matava ele. E passam-se alguns dias 20, outros 25 anos, para poder ele voltar e se reconciliar. E quantas famílias eu já vi que foram se reconciliar no leito de morte, e outras que nem no leito de morte se reconciliaram, e hoje sofrem porque quer liberar perdão ou pedir perdão, mas o parente não está mais aqui, já partiu. E aí não tem espiritualidade saudável, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. É vital que nós, como corpo de Cristo, como família da aliança, lidemos com o veneno de um espírito implacável. Pois este é um dos problemas mais comuns nas famílias e nas igrejas. Alguém já disse que a igreja presbiteriana é a que mais cresce por bipartição. É só estudar o histórico. Primeira de Casa Caiada, Boa Viagem, Primeira do Recife, Graças. Não surgiram como fruto de visão evangelística e missionária, mas de divisão. E por quê? Porque não houve capacidade para perdoar. E muitas vezes a família não tem. Presumivelmente, Jesus se dirigiu aos crentes em Mateus 18, 21, 35, na parábola do credor incompassível. Os crentes são implícitos pelo fato de que Jesus clama por perdão e ele diz 70 vezes 7. Mas de novo, 70 vezes 7. Mas fez de novo, perdoa de novo. Porque quando eu e você fazemos, Deus nos perdoa de novo. Deus não diz assim, isso é sem vergonhice, isso é falta de vergonha na cara. Disse que não ia fazer mais, está fazendo, não, ele nos perdoa. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Famílias de espiritualidade saudável, elas perdoam. Perdoam quantas vezes for necessário. Porque é assim que a gente exercita a espiritualidade, que é a manifestação da vida de Cristo em nós. Apenas para serem resolvidos ou não resolvidos num leito de morte, a falta de perdão é um assunto que o corpo de Cristo deve abordar na família. Se eu não perdoo em casa, eu vou perdoar na igreja? Não, eu chego na igreja e digo assim, eu sou crente, mas não piso no meu calo não, que você vai ver o que acontece, entendeu? E aí, John MacArthur, comentando esse texto, ele diz, se eles se esquecem do perdão que receberam, como o primeiro escravo fez na parábola do credor incompassível, e recusarem a perdoar os irmãos na fé, Deus os fará suportar tais torturadores, porque Jesus diz assim, serás entregue aos flageladores da alma, como estresse, dificuldades, consciências pesadas e outras provações, até que lidem com o pecado. Tiago diz que o juízo vai ser sem misericórdia com aqueles que não exerceram misericórdia. Tiago 2,13. Portanto, Cristo é o modelo que devemos imitar. Ser, depois, imitadores de Deus como filhos amados. Ambos imperativos presentes que exigem que essa imitação seja a nossa prática diária. Simplesmente busque imitar Jesus, mas não com seu próprio poder, na capacitação que Deus dá e que Ele supre. Qual é a conclusão que nós chegamos, irmãos e irmãs? Na busca por essa espiritualidade saudável, a minha e a sua casa deve ser, portanto, um ponto de contato para a glória de Deus. Precisamos ter alvos para a edificação que mostrem que só o Senhor é o Deus do nosso lar. Tenha sempre nos lábios uma palavra que ministre graça aos que ouvem. A vossa palavra seja sempre temperada com sal. Só que sal demais, ninguém aguenta, né? Come uma feijoada com sal demais, um chambaril com sal demais. Não, a palavra tem que ser temperada com sal, mas alguns gostam de sal com pimenta malagueta, né? Quando abre a boca, sangue de Cristo tem poder. Tenha sempre em mente nos lábios uma palavra que ministre graça aos que estão ao seu redor. Manifeste a glória de Deus. A família, segundo o propósito de Deus para você, é abençoada, é saudável em sua espiritualidade. Ela é um lugar onde o amor une as pessoas, onde o perdão é abundante e onde novas chances sempre estão presentes.
E a glória de Deus é manifestada a todos, porque é uma família que honra a Deus. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e, consequentemente, Ele será em nossas famílias. Se Deus é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha casa, do meu trabalho, do meu lazer e da minha família. E, consequentemente, nós teremos uma espiritualidade saudável, porque nós estaremos imitando Jesus. 3 aplicações práticas. A família de Samuel era uma família em conflito. Ana chorava por não ter filhos. Penina, sua rival, a provocava excessivamente. Eucana, seu marido, era insensível. Havia incompreensão para com o desejo dela de ser mãe. Era uma família disfuncional, diriam os estudiosos dos nossos dias. Porém, dessa família improvável, Deus suscitou o melhor profeta, juiz e sacerdote de Israel. Segundo, ao vermos a família de Jacó, aprendemos como a inveja e o ciúme podem acabar com a harmonia da família. Jacó amava Raquel mais do que Lia. Podemos imaginar a tensão familiar. Lia foi desvalorizada por seu pai, rejeitada por seu marido e invejada por sua irmã. Mas Lia deu à luz alguns filhos, e um desses chamavam Judá. É engraçado que Jesus é o leão da tribo de Judá. Não foi Raquel que gerou Judá, mas foi Lia que gerou o Salvador, o Messias, o Cristo de Deus. Ele vem da descendência de um menino cuja mãe foi uma mulher desvalorizada, rejeitada e invejada. Isso acontece nas melhores famílias. Às vezes ficamos tristes ao imaginar mudanças que não vão acontecer. Sua mãe pode nunca lhe dizer, eu te amo. Seu pai pode nunca ter lhe dito isso, e talvez nunca vá dizer, mas porque a família é um plano de Deus para a humanidade. Veremos um derramar da graça abundante nas nossas vidas. E podemos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós vamos andar em novidade de vida, o que implica em uma espiritualidade saudável. E por fim, precisamos fazer o trabalho de resolver conflitos e nutrir nossa família. Diariamente, pedir graça a Deus. Sua graça resgata, capacita-nos fielmente para reconstruir nosso relacionamento familiar e restabelecer a unidade perdida. Portanto, quer sua família esteja bem hoje, forte, quer ela esteja em frangalhos, enfrentando dificuldades e desafios, a família é o alicerce mais importante da sociedade. Deve ser nutrida, protegida, e irá prevalecer para a glória de Deus, a partir de uma espiritualidade saudável que glorifica a Deus. Que Ele, pois, nos abençoe e nos dê a graça de termos uma família que, apesar dos pesares, porque não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita e nem existe filhos perfeitos. Existem maridos, esposas e filhos que estão sendo trabalhados pelo Espírito Santo rumo à perfeição. Mas até isso acontecer, nós precisamos exercer o perdão, a misericórdia e nos contentarmos que basta a cada dia o seu próprio mal. E sermos esperançosos de que Cristo em nós é a esperança da glória e que aquele que começou a boa obra na nossa vida e na nossa família, Ele vai completar e aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Amém.